Fala pessoal, então vamos conversar hoje aqui sobre uma medida de tendência central chamada mediana. Muito comumente utilizada quando a variável quantitativa contínua, ou a variável quantitativa de uma forma geral, não necessariamente contínua, ela não tem uma distribuição simétrica, tá? Ela não tem uma distribuição que se aproxima da distribuição normal. Então, portanto, ela é uma medida que ela é menos afetada por valores extremos, que é justamente o que acontece quando não temos uma distribuição homogênea. Então, a gente vê aqui que se a gente fizer... na verdade, a mediana é o ponto do meio de uma variável. Tá? Pensem na distribuição de frequências daquela variável. Tá? Coloquem esses valores de forma ordenada, todos os valores daquela variável de forma ordenada, e peguem esse ponto do meio, esse valor que está justamente no meio. Se temos 40 valores, se uma variável tem 40 valores, o 20º valor vai ser a mediana, tá? Se for um número ímpar, 41 valores, provavelmente a mediana vai ser uma média entre o 20º valor e o 21º valor, tá? Porque aí, né, não tem como pegar um meio, tem que fazer uma média dos dois números que estão no meio. Dois números vão compor o meio, tá? Então, a mediana é o valor que divide a variável em 50% para cima e 50% para baixo, tá? Se a gente fizer aqui, ainda seguindo aquele exemplo de concentração de glicose, né, área sobre a curva, esses dados aqui daquele ensaio clínico que eu mostrei anteriormente, a gente chega aqui, ó, a valores de mediana de 1.193 para o grupo leptina e 1.384 para o grupo glicose, tá? E aí a gente tem, enfim, outras estatísticas aqui, mas por enquanto eu quero focar na mediana com vocês. Então, pensem numa distribuição de frequências da variável, tá? A gente já conversou sobre isso em histograma, distribuição de frequências. As variáveis são entidades que variam e portanto, possuem distribuições de frequência. Numa distribuição homogênea, a mediana, ela vai... os dois lados, tá? A mediana, ela vai coincidir com a moda, que vai coincidir com a média, tá? Perdão. Então, numa distribuição homogênea, a gente não precisa utilizar a mediana porque a gente pode utilizar a média. Porque não tem valores extremos influenciando, que potencialmente influenciariam a média de forma negativa. Já em distribuições assimétricas, tá? Olha aqui, numa distribuição simétrica, nós temos que, numa simétrica perfeita, que nunca acontece na realidade, mas a estatística constrói ela como pressuposto para existir, em grande parte, a estatística frequentista principalmente, a média, a mediana e a moda são os mesmos valores, tá? Eles coincidem. Quando essas distribuições começam a ficar mais assimétricas, a mediana aqui ela vai ser menos influenciada por esses valores aqui mais extremos, tá? Então a média ela vai ser puxada um pouco para a direita e não vai coincidir justamente com a moda, que são os valores mais frequentes. A média vai estar mais puxada para a direita porque ela é mais influenciada por valores extremos. A mediana não. A mediana ela literalmente corta metade e metade. Então, se eu botar um valor que a gente chama de outlier, se eu botar um valor muito alto numa variável, aqui 15.000, destoando de todo o resto, a média, olha como é que ela é influenciada, e a mediana ela é muito menos influenciada. A média vai para 2.761 e a mediana fica ali em 1.425, para vocês verem. Então é isso, agora sobre a moda.